Boa noite, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a importância de conhecermos o RCPN. E eu não estou falando hoje apenas para registradores civis, escreventes, auxiliares, não. Todo operador do direito precisa conhecer o direito notarial e registral e hoje, em especial, o RCPN. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir chegando na nossa live. Vamos chegando. Dá um tempo aqui. Bom, eu vou comentar aqui com vocês, então, hoje, alguns pontos relevantes a respeito da importância de conhecermos o direito notarial e registral, em especial o RCPN e os atos ligados ao RCPN. Nós temos uma visão que o cartório ele é burocrático e que o registrador civil ele só está ali para bater um carimbo, para preencher um formulário, fazer um assento de nascimento seria preencher um formulário, emitir a certidão seria emitir um formulário. E o registrador civil ele vai além de preencher formulários, né? Os atos praticados no registro civil são atos jurídicos. São atos que produzem efeitos e eles são oponíveis erga omnes. Então, os atos dentro do RCPN são atos que passam pela qualificação registral. E a qualificação registral é o ato do registrador civil em que ele pega o pedido que lhe foi apresentado, o caso concreto, e ele passa pelo filtro da legalidade, verificando se os atos, né, que lhe foram submetidos estão conforme a lei, conforme as normas, conforme as orientações jurisprudenciais mais recentes. E estando apto, então, nós inscrevemos esses atos dentro dos livros do RCPN. E qual é a importância, então, do operador do direito? E quando eu falo operador do direito aqui, eu estendo, né, que esse conhecimento ele deve ser dado também para advogados, para juízes, para escreventes dos tribunais, né? Os escreventes judiciários, porque o RCPN ele se interliga diretamente com os atos judiciários. Então, diariamente, um dos títulos que nós mais recebemos dentro da serventia para atos são títulos de ordem judicial, títulos, né, que advêm de processos judiciais. E na prática, nós acabamos percebendo um desconhecimento por parte daqueles que atuam no judiciário, que atuam por parte do judiciário, em conhecer com mais profundidade como que funciona os atos dentro do RCPN. Bom, então o primeiro ponto aqui da importância que é todo operador do direito conhecer o RCPN. Primeiro porque o registrador civil, ele não é um mero carimbador. O registrador civil, ele não preenche apenas formulários. Então, os pedidos que são submetidos ao RCPN, eles não são pedidos em que o oficial, ele preenche um formulário e ele te entrega uma via, não. Os pedidos atribuídos ao registrador civil, seja de registro, seja de averbações, eles passam por essa qualificação jurídica e essa qualificação jurídica passa pelo princípio da legalidade. Então, o oficial do registro civil e seus prepostos. Boa noite, Lindava. O oficial do registro civil e seus prepostos, eles atuam em uma função jurídica, são profissionais do direito, porque a eles são dotados, então, a incumbência de registrar os atos relativos à pessoa natural em determinada circunscrição. Então, o primeiro ponto é precisamos entender a estrutura do RCPN. Essa estrutura do RCPN ela está interligada à estrutura do extrajudicial. Então, é de suma relevância que advogados, juízes, promotores, defensores públicos,
técnicos judiciários conheçam a estrutura do extrajudicial, conheçam a Lei 8935, que eles saibam que a atividade do registrador civil é uma atividade jurídica. O registrador civil, ele tem a incumbência de fazer a qualificação registral dos títulos que são apresentados, inclusive dos títulos judiciais. Então, a ele cabe fazer a depuração jurídica da legalidade desses atos, e uma vez aptos, aí sim inscrevê-los nos livros do RCPN. Então, o primeiro ponto é entender a estrutura do RCPN dentro do extrajudicial. Sabendo, então, que o RCPN ele está ligado nas atividades extrajudiciais, que é uma atividade jurídica, né? Que está lá normatizada na Lei 8935 de 94, que é o Estatuto dos Notários e Registradores. E o registrador civil, ele tem direitos e deveres, né? E ele tem um direito muito relevante que está lá na Lei 8935, que é a independência jurídica. Ele tem tanto independência administrativa, porque o registrador civil ele tem independência na organização da rotina dentro da serventia, né? E ele também tem uma independência jurídica na qualificação dos títulos. Então, o oficial, quando ele recebe um título, ele vai qualificar, então ele vai, segundo o seu entendimento, colocar aquele ato que lhe foi apresentado segundo a legislação mais atual. E ali ele vai verificar se ele está apto para adentrar nos livros do RCPN ou não. Essa independência jurídica, ela atinge, inclusive, os títulos judiciais. Então, os títulos judiciais, eles também estão sujeitos à qualificação registral, porque o registrador civil, a ele cabe a tutela, a ele cabe proteger o sistema registral, e ele precisa obedecer e verificar que os atos que lhe são apresentados estão segundo a lei. Não raras as vezes, eu e alunos recebem títulos judiciais pedindo para praticar atos que não é atribuição do RCPN ou que não é a forma atribuída ao RCPN para a prática daquele ato. Quantas vezes nós não recebemos mandados judiciais para averbar interdição em nascimento, em casamento, enquanto que a interdição ela não é ato de averbação. Ela é ato de registro em livro próprio. Então, a interdição, por exemplo, ela não é averbada, ela é um ato de registro e ela está sujeita ao princípio da territorialidade e ele deve ser inscrito lá na circunscrição de domicílio do interditado. Então, veja que não é raro que nós nos deparamos com títulos judiciais que pedem para que os oficiais pratiquem atos que não estão conforme a lei. E quando o oficial ele qualifica esses títulos de forma negativa, principalmente os títulos judiciais, ele qualifica os títulos judiciais nos seus aspectos formais. Ele não entra no mérito, tá? Então, se eu recebo um mandado, né, para averbar uma interdição no nascimento, a minha qualificação, ela se restringe aos aspectos formais. O que eu vou verificar? Qual que foi a ordem dada para eu averbar no nascimento? Então, segundo a Lei 6.015, lá, esse não é um ato que eu devo praticar. Segundo ponto, eu preciso verificar que a atribuição é do domicílio do interditado. Eu sou oficial, não sou do domicílio do interditado. Eu sou oficial que detém o nascimento. Então, eu tenho que devolver esse título para o juiz por dois motivos. Primeiro, que eu não tenho atribuição territorial, porque eu não tenho, eu não sou oficial de domicílio daquele interditado. Segundo, porque ele mandou eu averbar no nascimento. E o ato a ser praticado é registro no livro E, é registro em livro próprio. Então, veja, eu não entro no mérito do pedido judicial para verificar se o juiz ele estava certo ao interditar, se os limites da interdição estão corretos, se o limite de atuação do curador está de acordo ou não. Eu não entro nesse mérito. Eu só entro quanto aos aspectos formais desse título. E isso não traz para o registrador uma falta funcional. Então, quando o oficial ele devolve um título, ele precisa fundamentar essa devolução, tá?
E aí, ao fundamentar, ele não caracteriza isso um descumprimento de uma ordem judicial, então ele devolve fundamentando. E aí o juiz ele vai analisar aquela fundamentação e aí ele vai decidir em cima dessa nota do oficial. Porque ao registrador civil cabe tutelar, então, para regular inscrições, pela regular inscrição dos atos dentro da RCPN, né? Então, não é porque me foi ordenado averbar uma emancipação no nascimento que eu vou averbar. Não, é ato de registro. E o RCPN, os atos de registro, é muito fácil da gente memorizar. Porque lá na Lei 6.015 é um rol taxativo, né? E é um rol que ele direciona. Então, cada ato de registro vai ter um livro próprio. Se eu não tenho ali um ato direcionado, então aquele ato não vai ser registrado. Porque então eu tenho cada livro já com uma direção própria de um ato de registro. Por exemplo, nós temos o livro A para nascimento, livro B, casamento, B auxiliar, casamento religioso com efeito civil, livro C, óbito, C auxiliar, natimorto, o D, clamas, e o E, que é para os outros atos relativos ao estado da pessoa natural. E os atos ligados ao livro E também estão dispostos em lei, tá? Então, se não há uma previsão legal para registro desse ato, não vai adentrar dentro do RCPN por meio de registro. E os atos secundários, então nós temos o ato principal, os registros, depois as anotações. As averbações e anotações, elas precisam ser feitas à margem do assento principal. E a finalidade das averbações é alterar o conteúdo ou o efeito daquele assento principal. Se o pedido de averbação ele não está ligado à alteração de conteúdo ou alteração do efeito do ato principal, esse pedido ele também não movimento, porque nós temos aqui um limite nos atos averbáveis no assento do RCPN, que é desde que ele esteja modificando um elemento do assento principal ou alterando os seus efeitos. Por exemplo, quando eu averbo divórcio no casamento, eu estou alterando o estado civil do assento principal. Então, os nubentes passam do estado de casados para os estados divorciados. Então, eu estou alterando o efeito do assento. Então, veja aqui, para quem atua, né, no direito, então, quem advoga, quem é defensor público, promotor, juiz, escrevente, tem que conhecer o RCPN, tem que conhecer o direito notarial e registral para atuar de forma correta, né? Eu acho muito assim inadequado quando nós recebemos assim pedidos totalmente incompatíveis. Você percebe que ali não há qualquer conhecimento jurídico do direito notarial e registral. E se é um profissional do direito, ele tem o dever de conhecer. Então, se eu estou falando de um advogado, veja, o advogado ele não vai entrar com um pedido para o juiz com o nome de uma peça quando ele, na verdade, quer fazer outra. Então, ele não vai entrar, por exemplo, com a petição inicial com o nome de contestação. Não, tem a peça certa. Cada pedido tem a ação correta. E no extrajudicial a mesma coisa, né? Então eu acho inadequado quando a gente percebe profissionais do direito que não sabem os termos corretos, né? Que pedem atos que não podem ser praticados. Um ponto importante também da importância de conhecer o RCPN é que nós estamos diante da desjudicialização. E o RCPN hoje tem recebido muitos atos, né, que vêm do judiciário hoje para serem processados de formas administrativas. E o que acontece? Quando a gente pega o provimento 149, hoje ele traz a regulamentação de diversos atos dentro do RCPN. Então, nós temos lá a regulamentação, por exemplo, do registro da união estável, da conversão de união estável em casamento, da certificação eletrônica, do procedimento de alteração de prenome e de sobrenome, do transgênero. Nós temos lá o procedimento lá para reconhecimento de filiação biológica e socioafetiva. Nós temos lá procedimento para averbação de adoção unilateral. Então, nós temos lá diversos procedimentos regulamentados. E o que eu percebo na prática, e quem atua na RCPN também vai perceber. Nós temos uma atuação em muitos estados
muito forte das defensorias públicas, né? Então, as defensorias públicas, elas atuam, né, em prol daqueles que necessitam de assistência jurídica e não têm condições de arcar com os honorários advocatícios. Então, eles preenchem os requisitos legais para serem assistidos pela defensoria. E a defensoria pública, ela pode atuar em favor, né, das pessoas que eles são nomeados, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. E o que eu percebo que muitos alunos me mandam, tá? Muitas vezes as defensorias encaminham ofício, encaminham petições para o registrador civil, por exemplo. O defensor manda lá uma petição pedindo para a Lindalva averbar um reconhecimento de filiação socioafetivo que a filha está pedindo em relação ao pai. Veja, o defensor ele pode atuar na defesa, no pedido daquela filha que pretende ter o seu reconhecimento de filiação socioafetiva? Ele pode atuar sim, só que ele também tem que seguir o procedimento legal. Então, o defensor ele precisa escolher, ele vai escolher a via judicial ou administrativa. Ele escolheu a via administrativa. Então, cabe a ele também, atuando ali em nome daquela filha, né, da pretensa filha socioafetiva, preencher os requisitos legais do procedimento de reconhecimento de filiação socioafetiva. Não basta ele enviar uma petição para a Lindalva falando, ó, Lindalva, verba aí, porque a Mariazinha disse e veio para fazer o pedido do reconhecimento socioafetivo por meio do seu João. Mas como que eu vou comprovar o vínculo? O vínculo precisa ser comprovado perante o registrador civil. Não basta o pedido na defensoria. Então, cabe a nós orientar, olha, senhor defensor, tudo bem, mas precisamos seguir o provimento 149. Precisamos comprovar o vínculo socioafetivo. Vou precisar, em audiência, ouvir a Mariazinha, o Joãozinho. Eu preciso de provas para que eu me convença que há um vínculo socioafetivo. Então, veja, é um procedimento administrativo promovido pela defensoria, mas que precisa seguir também ali o provimento 149. Se eu tenho ali um pedido de reconhecimento de filiação biológica também, em que a defensoria ela vem ali representando o filho, né? Ué, mas cadê o termo de reconhecimento dessa filiação? Porque o ato de reconhecimento de filiação é um ato personalíssimo, né? Ou o genitor ele faz de livre e espontânea vontade, ou a sua vontade ela é substituída pela ordem judicial. Então, não basta o defensor mandar um ofício para a Lindalva, mandando ela reconhecer que a dona Maria é filha do seu João, porque tem um exame de DNA. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Então, vamos fazer, olha, você tem duas saídas. Ou promover pela via administrativa, e pela via administrativa, então, é necessário que o seu João assine um termo de reconhecimento de paternidade e seja encaminhado, né? Uma vez encaminhado pela defensoria, esse ato será gratuito, né? Inclusive a emissão da primeira via. Mas veja que nós precisamos obedecer o devido procedimento administrativo, tá? Isso eu estou falando porque eu percebo quando eu estou orientando os meus alunos, né? Muitos recebem ofícios, petições de defensores públicos dando ordens. Então, averbe o reconhecimento da paternidade, mas cadê o termo de reconhecimento de paternidade? Né? O pai não assinou documento nenhum que reconhece essa paternidade. Então, é necessário, porque se não há, então vai ser encaminhado, se foi encaminhado os dados do pretenso pai, então vai ser encaminhado esse pedido para o juiz corregedor como um pedido de indicação do suposto pai. E aí vai ser intimado esse pai para comparecer perante... Mas veja que o registrador civil, ele não vai atuar só com base naquele ofício da defensoria, né? Então, se você que está aqui assistindo a live já passou por isso, coloca aqui no chat para eu saber, porque diversos alunos meus recebem esses tipos de pedidos da defensoria de averbações, né, de retificações sem comprovar. Então, eles entram com pedido de retificações, tá? Mas eles precisam comprovar que esse erro é de fácil constatação. Então, esses pedidos das defensorias, eles também estão sujeitos à qualificação registral.
O oficial tem que verificar, tudo bem. O pedido do defensor, o que vai acontecer ali com aquele pedido é que a gente tem ali uma gratuidade, né? Porque ele está, pelas leis de emolumentos de diversos estados, existe uma gratuidade estendida aos pedidos da defensoria. Então, tudo bem, eu vou ter ali um procedimento perante a defensoria de forma gratuita. No entanto, isso não exclui a obrigatoriedade deles cumprirem os procedimentos administrativos regulados, seja no Código de Normas Estadual, seja no próprio Código Nacional de Normas do CNJ, que é o provimento 149, tá? Então, essa importância de conhecer o RCPN, tá? Para poder ter uma atuação correta, para poder realmente atingir a finalidade daquele pedido. Então, se você atua dentro da serventia do RCPN, eu tenho certeza que você já se deparou com esse tipo de ofício, né? Mandando você averbar, mandando você registrar, mas e as provas? Precisa cumprir o devido procedimento administrativo, tá? Isso também vem de títulos muitas vezes judiciais, né? Quantos títulos judiciais nós não recebemos em que é encaminhado para a serventia diversa daquela que precisa praticar o ato? Muitas vezes eles não conseguem verificar a competência territorial para a lavratura daquele assento, daquele registro, daquela verbação, principalmente nos atos ligados ao livro E. Então, eu percebo que o livro E é o livro que aqueles que atuam fora do RCPN, por exemplo, advogados, juízes, escreventes, defensores, eles não conhecem a dinâmica do livro E, né? Que a atribuição do livro E, ela é dada segundo os critérios territoriais de domicílio daquele registrado. E na prática a gente vê algo totalmente ao contrário. E outro problema que eu vejo na prática hoje é muito comum nós recebermos sentenças com forças de mandado, né? Então é muito comum isso por uma questão de economia processual. Qual que é o problema disso que eu também sinto muito na prática, né? É que o segundo artigo 97 da Lei 6.015, deixa eu só pegar ele aqui, se eu não me engano é o 97. Ele fala que a ordem ela precisa ser clara. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Que ela tem que ser minuciosa. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Depois eu acho aqui qual que é. Mas nós temos aqui um item que fala, tá? Que as decisões judiciais, elas precisam ser minuciosas quanto ao ato a ser praticado. E muitas vezes nós recebemos mandados, simplesmente chega um mandado e você não sabe nem o que é para fazer, né? Você lê para mas o que ele quer que eu faça? Às vezes é um mandado que dissolveu uma união estável, né? E às vezes ele vem lá, encaminha para o registrador civil, e aí às vezes o registrador civil não é o registrador civil do domicílio que não tem livro E, é o registrador civil fica, o que eu vou fazer com isso? Então, essas sentenças com forças de mandado, elas têm que ser específicas. Olha, se elas vão servir como mandado para quem? Para quem e para quê, né? Então, é para oficial tal, promover tal ato. Então, eu consigo qualificar. Bom, esse ato não pode ser praticado por mim, porque eu não tenho atribuição territorial. Então, eu devolvo por ausência de atribuição territorial. E ao devolver, eu já consigo, a depender dos documentos que forem enviados, indicar: olha, senhor juiz, não possuo atribuição territorial para a prática desse ato. O oficial competente é o oficial tal, e eu já indico, tá? Porque ele já vai. Então, tá bom, né? Então, a gente tem que ajudar muitas vezes os juízes, ser um apoio ali, já indicando: olha, eu não sou a pessoa competente para praticar esse ato, é o outro do município tal. E aí isso facilita, porque ele ao receber, ele fala: então não é a Lise, então é o fulano, então vamos encaminhar para o fulano, né? Hoje, através do módulo CRC Júdice, isso é muito mais prático. Mas veja que sempre que houver dúvidas quanto à ordem que foi emanada naquela sentença, o oficial também pode devolver, né? Porque o ato a ser praticado, ele precisa ser descrito pelo
pelo juiz ali no mandado, descrito ali naquela sentença, porque muitas vezes nós ficamos lendo sem entender o que ele quer que eu registre. Ele quer que registre, ele quer que a verba é da minha atribuição, não é da minha atribuição. Então, essas ordens do RCPN, elas precisam ser claras, né? Elas precisam ser claras justamente para nós, inclusive, verificar se nós temos atribuição para a prática desse ato. Então, rapidamente aqui, os pontos que eu tratei até agora, tá? Eu estou falando da importância de conhecer o RCPN. Quando eu falo da importância, eu estou falando daqueles que estão fora do RCPN, né? Porque quem está dentro já tem uma familiaridade com os atos praticados, mas quem está de fora do balcão, que são os advogados, que são os juízes, que são os promotores, que são os defensores públicos, que são os escreventes judiciários que atuam ali na confecção dos títulos que vão ser direcionados ao RCPN. Então, entender que o registrador civil, ele é profissional do direito. Ele vai fazer a qualificação registral. E ao fazer a qualificação registral, ele tem independência jurídica. Na live da semana passada, eu trouxe aqui uma decisão, e lá naquela decisão, a juíza falou, olha, a negativa do oficial em proceder ao registro pretendido, né, não configura um ilícito, não configura falta funcional. Então, o fato da Elane, da Lindalva, da Maria das Graças devolver um título, né, fundamentando, isso não constitui um ilícito. Ao contrário, isso faz parte da qualificação registral. Tudo que adentra da serventia, dentro da serventia, ele vai passar pela qualificação. E dessa qualificação ele tem dois caminhos. Ou ele vai adentrar aos livros do RCPN, ou ele vai ser devolvido de forma fundamentada, né? E caso uma das partes não se conformem com aquela devolução, eles têm um remédio. E que remédio é esse, né? É a depender ali do Código de Normas Estadual, ou requerer uma suscitação de dúvida, ou um pedido de providências, que é encaminhar ao juiz corregedor aquele pedido para uma requalificação. Então, nós devolvemos a qualificação agora para o juiz corregedor, ele vai requalificar aquele pedido, né? Ele vai analisar os fundamentos da negativa do oficial, e se ele entender que aquela decisão do oficial, essa é improcedente, ele vai afastar essa dúvida do oficial. Então, vai falar, olha, oficial, eu afasto a sua negativa e determino o registro. Nesse caso, o registrador civil, ele vai praticar o ato com base na qualificação registral do seu juiz corregedor, né? E no ato a ser praticado, ele consigna ali que foi praticado com base na decisão do juiz corregedor tal, né? Colocando o nome e datando, isso é muito importante, né? Porque ali vai demonstrar que a qualificação foi do juiz e não do próprio oficial. Então, veja, eu preciso entender, então, que o RCPN, ele exerce uma atividade jurídica, o oficial, ele é profissional do direito, a ele é incumbida a qualificação jurídica, ao oficial cabe zelar pela correta escrituração e a correta publicidade dos atos, tá? Então, se você trabalha dentro de uma serventia, você recebeu um pedido que fala, isso não é ato de registro, isso não é ato de averbação, nós precisamos devolver de forma fundamentada. Esses dias uma aluna me mandou uma mensagem que estavam pedindo para ela averbar no assento de nascimento alguma coisa ligada à ligação étnica, né? De uma pessoa, mas não era ligada à questão indígena, né? Então ele queria uma averbação quanto à sua ancestralidade. E veja que essa averbação, se ela não advém lá da questão do indígena, que nós temos uma resolução própria do CNJ, né? Nós não temos essa previsão legal, né? Então, a previsão legal é que a gente já conhece a ascendência da pessoa pela sua linhagem de ascendência, né? Não tem essa averbação, porque não é um ato, esse ato não altera nem o conteúdo e nem o efeito do assento, né? Então, é a mesma coisa de eu querer averbar muitas vezes que eu sou da religião tal. Veja, isso daí não altera nenhum efeito do meu assento, né? Então, não é ato que vai alterar nenhum conteúdo no efeito. Então, não é ato que adentra dentro do RCPN. Então, o oficial ele deve zelar para que só entre dentro do RCPN realmente os atos ligados a registro em sentido próprio, né? Nós temos lá os registros
registro em sentido estrito, que é nascimento, casamento, óbito, o livro E os atos em sentido amplo, que nós temos lá, averbações e anotações. E as averbações, elas precisam necessariamente ou alterar um conteúdo ou um efeito do acento, tá? Lembrando também que se esse pedido ele advém, por exemplo, das defensorias, as defensorias também estão sujeitas ao cumprimento das normas legais, né? Então, se chegou um pedido para você fazer uma averbação de reconhecimento social, reconhecimento de filiação socioafetiva por meio da defensoria, tá? Foi apresentado elementos que comprovem o vínculo, né? Você vai ter que agendar, então, uma entrevista com o pretenso filho, o pretenso pai, vai ter que verificar se há ali aquela idade mínima entre o pai que está reconhecendo e o filho socioafetivo. Então, ele também está sujeito ao provimento 149, à regulamentação do provimento 149. Né? E para os advogados, hoje, conhecer o RCPN, os atos ligados ao RCPN, os procedimentos é de suma relevância, porque a atuação extrajudicial ela tem crescido, né? Então, você vai ali orientar um casal que está em união estável. A melhor forma deles, então, hoje, regularizar a situação. E aí você sabe o que é a certificação eletrônica, né? Você sabe como orientar a fazer um procedimento ali de alteração de regime de bens na união estável, a fazer a certificação eletrônica, a converter essa união estável em casamento? Será que vai ser necessário lavrar um pacto antinupcial? Ou eu posso usar a escritura de união estável, que eu já escolhi um regime de bens lá naquela escritura, para converter em casamento? Então, tudo isso o advogado ele precisa conhecer para orientar. Como que ele vai orientar se ele não conhece como acontece dentro do RCPN, né? Então, conhecer os atos do RCPN, conhecer a estrutura do RCPN é fundamental, né? Então, e o RCPN ele é muito simples, né? Embora ele é complexo, os atos eles são simples, porque os atos de registro nós podemos numerar ele na palma da mão, né? Então, nós temos poucos atos de registro, porque cada registro está ligado a um livro, né? Os atos de averbações é um número maior, mas também são averbações que estão dispostas em lei, né? Porque elas vão alterar o conteúdo ou o efeito do acento, tá? Pessoal, tudo bem aí? Eu tô mais assim, explanando algo que eu vejo no dia a dia, né? Que é uma falta de conhecimento técnico dos atos do RCPN, né? Quantas vezes nós não recebemos mandados judiciais que você não entende o que está sendo pedido, ou que o que está sendo pedido não tem previsão legal, né? E nós precisamos devolver isso. Então, a gente percebe nesses pedidos uma falta de técnica, uma falta de conhecimento. E o oficial hoje ele fica constrangido, né? Eu percebo que o oficial do RCPN ele ainda não está acostumado a emitir nota de devolução, né? Então, muitos alunos falam, professora, o que eu faço, né? A gente precisa emitir uma nota de devolução. E na nota de devolução a gente fundamenta o motivo da recusa daquele ato, né? Então, é de suma relevância que a matéria em si de direito notarial e registral adentrem as universidades, porque acaba acontecendo uma falta de sintonia. Então, o registrador caminha de um lado, o juiz vai para o outro lado, o promotor vai para o outro lado. Não sei, mas às vezes, quando a gente está no procedimento dentro da serventia, que a gente precisa encaminhar para o Ministério Público, precisa encaminhar para o juiz, às vezes vem, gente, cada manifestação que eu falo, meu Deus, eu vou ter que ir lá conversar. Eu vou ter que conversar porque eu acho que ele não está entendendo, né? E aí você percebe que é o quê? Às vezes é falta de conhecimento do procedimento dentro do RCPN. Então, a importância da gente conhecer, da gente disseminar esse conhecimento, né? E a atuação do registrador civil pautado no princípio da legalidade, ela é de suma relevância. Então, o registrador civil, se você vê que é um ato que você não pode praticar, sabe? Senta, dá uma nota, mas dá uma nota didática, né? Nós precisamos ser didáticos, porque nós precisamos lembrar que muitas vezes a pessoa que enviou aquele pedido não conhece a nossa atuação.
Então, nós precisamos ser didáticos, eu preciso explicar. Isso requer humildade também, né? Eu não posso falar, chegar no risco com 2 pés, olha, você errou, que não sei o que. Não, a gente chega com humildade, olha, com todo respeito, foi pedido tal ato. Venho explicar o seguinte, né? Veio, então, por meio desta, deixar de praticar os atos pelas seguintes razões. Por exemplo, o ato da interdição, segundo a Lei 6.015, é um ato de registro em livro próprio, que é o livro E, cuja atribuição é do oficial de domicílio do registrado. E pela sentença enviada, verifico que o oficial competente é o oficial tal. Eu já falo para ele, ó, é para lá que você vai mandar. Né? Então, sempre que possível, seja didático, instrua, já explica, olha, manda isso para lá, porque é para lá que tem que ser. Eu já vi também alguns alunos me mandando expedição de mandado para registro de alteração de curador do interditado. Então, ao invés de pedir a averbação, né, no assento principal, ele emitiu uma certidão, um mandado para averbar no nascimento a alteração de curador. Mas, gente, eu preciso parar. Bom, eu não sou o oficial do domicílio, eu não sou o oficial da sede da comarca, eu sou o oficial que detém o nascimento. Mas não é no nascimento que eu averbo a alteração de curador. Então, eu vou dar uma nota fundamentada explicando, sendo didática. Venho, por meio desta, informar que a alteração de curador é ato de averbação e deve ser praticado à margem do assento do registro da interdição, que ao verificar na central do registro civil é atribuição do oficial tal. E você já falou, ó, manda para o fulano de tal. É lá que vai ser praticado o ato. Então, nós precisamos ser didáticos. Oi, meu amor, meu filho chegou, gente. Meu filho chegou. Então, é algo que, na prática, nós percebemos, né? Essa falta de conhecimento técnico, essa falta de sincronia entre as instituições, entre judiciário e extrajudicial, né? Lembrando que o extrajudicial, ele está ligado ao poder judiciário, né? Ele atua também ali prevenindo litígios, enquanto o judiciário, ele atua restabelecendo a ordem social. Depois que o litígio ele acontece, ele vem para restabelecer, né? Para pacificar por meio da reparação. O extrajudicial não, ele atua também na pacificação social, mas por meio da prevenção de litígios. E nós precisamos, pelo princípio da legalidade, verificar se os atos estão sendo praticados conforme a lei. Nós vimos, gente, na live da semana passada, a questão do casamento, né, lavrado no exterior, os seus efeitos no Brasil. Nós vemos hoje como o RCPN, ele assim, ele tem tanto efeito prático na vida das pessoas. Se nós formos falar, por exemplo, dos atos, então, praticados no estrangeiro, né, dos brasileiros que residem no exterior, se formos verificar a questão da nacionalidade, né, questão de opção de nacionalidade, questão da naturalização, a questão da união estável, a questão do casamento civil. Nós temos tantos atos hoje que precisam ser conhecidos por todos os operadores do direito, né? Quem atua dentro do RCPN começa a se familiarizar mais fácil, consegue atuar de uma forma mais fácil, mas quem está fora do balcão tem mais dificuldade, né? Então, até assim, eu peço, né, convidem outros, não só quem atua dentro da RCPN, para seguir as nossas lives, tanto minha, né, quanto a do Davi, do Estudos Notariais. As lives deles são ligadas mais ao tabelionato de notas. Mas por quê? Nós precisamos divulgar para os advogados, para o judiciário, para os juízes, para os defensores, como que é a atuação dentro do RCPN. Isso é para facilitar a vida da Mônica, da Verônica, da Elane, do Márcio, né? Que muitas vezes se vem diante de pedidos que falam, gente, não existe isso, né? Como que eu vou falar o óbvio? E às vezes você precisa explicar o óbvio,
né? E precisa fundamentar esse óbvio de forma didática, né? E nós precisamos ter didática, precisamos ter paciência para explicar como que funciona essa atuação dentro do extrajudicial, tá? Pessoal, tudo bem? Estão acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje? Vocês sentem também essa falta de conhecimento por meio dos outros profissionais do direito, né? Dos atos das serventias? Ou sou só eu? Porque o leigo, né? O usuário como um todo, ele não tem obrigação de conhecer. Ele não tem. Mas quando eu estou diante de um usuário, que é um advogado, que é um defensor público, que é um juiz, que é um técnico judiciário que está ali, né, atuando junto da RCPN, eu preciso que eles também conheçam a parte jurídica. Exato, Elaine, a gente precisa dar aula. E para isso, pessoal, nós precisamos estudar. Para isso, nós precisamos estar sempre lendo, conhecendo, para que você possa fundamentar. Sabe por quê, Elaine? Eles vão falar assim para Elaine, tá, não pode por quê? Me fala por quê. E aí a Elaine vai ter que falar por quê. Aí você precisa fundamentar o porquê. E muitas vezes, pessoal, a negativa da Elaine não tem um artigo específico da Lei 6.015 que fala, olha, não pode fazer isso. Não, não tem. Por quê? Às vezes essa devolução está baseada num princípio. No princípio da legalidade. Veja, esse ato não tem previsão legal. Eu não posso praticar atos, porque o rol dos atos de registro é um rol taxativo, tá? E então a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar. Deixa eu ver aqui uma dúvida do Márcio. Fez uma anotação de uma verbação de divórcio hoje, falando que a contraente votará o nome solteira, só que no processo o nome dela estava faltando parte do sobrenome, mas a oficial negou minha devolução. Então, Márcio, aí vai do que o oficial decidir. Se fala assim, voltou a usar o nome de solteira, então eu vou colocar o nome que estava lá na habilitação, não o nome que veio no mandado, tá? Se ela retornou o nome de solteira, porque o mandado pode estar errado, tá? Às vezes, o que acontece muito também, tá? Às vezes, Márcio, nós temos um princípio da eficiência e da economia processual, tá? Que acontece? Muitas vezes, por exemplo, ele vem para você, vamos supor que vem um mandado para você averbar uma interdição. E o juiz só fala assim: ó, Márcio, veio lá a averbação da interdição, e veio lá tudo descrito. Só que você é o oficial ali do domicílio do interditado, você tem livro aí, você fala, nossa, vou devolver para falar para ele que não é averbação, é registro. Veja, ele só utilizou o termo errado. Então, se for possível eu fazer a fungibilidade do pedido, eu recepciono, então, como um registro. Se eu tenho atribuição para o registro, né? Eu tenho atribuição territorial e eu tenho esse livro, então eu falo, olha, ele falou em averbação, mas o correto é registro. Eu registro e mando a certidão no registro por questão de economia, tá? Mas tem oficial que já devolve, explicando, pedindo para retificar o mandado. E aí você fica, então, nessa independência jurídica do oficial, tá? Muitas vezes ele pode falar, dependendo do caso, olha, vamos devolver, porque precisa adequar, ou vamos recepcionar e fazer a fungibilidade do pedido. A Jéssica, ó. Jéssica, Jéssica registrou um óbito mês passado com estado civil de solteiro, tá? Se era solteiro, era solteiro. E agora eles fizeram uma escritura pós-mortem com o ofício da defensoria para retificar. Jéssica, primeiro, tá? A união estável ela não altera o estado civil. Então, mesmo que tivesse a união estável, ele continua sendo solteiro, tá? Essa união estável pós-mortem, ela provavelmente ela foi feita de forma unilateral, né? Então, nesse caso, não é erro de fácil constatação, tá? Então, você pode devolver, falando que pelo artigo 109 não é erro de fácil constatação, mesmo porque é uma escritura pós-mortem lavrada de forma unilateral, tanto que essa escritura nem tem acesso ao livro E, né? Porque só pode ser registrada no livro E se fosse feita por ambos os companheiros.
e pedir, então, para ela ser, que essa retificação seja judicial pelo 109. Mas também, essa informação, ela não altera o estado civil, tá? Ela não altera o estado civil. Tá bom, Jéssica? Mais uma vez, você vê, Jéssica, a defensoria, ela atua muito junto ao RCPN, pessoal. E isso, eu quero ainda uma hora fazer uma live ligada aos atos da defensoria, tá? Não é criticando, não. É orientando vocês de como se proceder perante isso. Porque os meus alunos, eles recebem muitos ofícios e muitos pedidos da defensoria como se fossem ordem. Jéssica, a verba esse reconhecimento de filiação socioafetiva que a dona Maria, que é a minha assistida, tá pedindo em face do João. Gente, o João nem assinou nada. Ele nem demonstrou que ele quer o reconhecimento daquele vínculo. Então, ele tem que cumprir o provimento 49. Ele precisa demonstrar vínculo socioafetivo, tá? Precisa cumprir. Jéssica, eu já falei aqui. Então, Jéssica, a união estável, ela não altera o estado civil dele, tá? Como eu falei aqui, não altera, tá? E essa retificação, ela não pode ser feita com base numa escritura unilateral pós-mortem, né? Então, agora ela tem que ser pelo artigo 109. E você já fala, olha, a união estável, ela não altera o estado civil, ele continua sendo solteiro, tá? Então, Márcio, aí ficou confuso, né? O mandado estava errado, pois o requerente queria tirar o sobrenome dele de batismo e o juiz deu no processo do divórcio. Aí já, aí eu já não tô por dentro. Não, assim, uma coisa é retornar o nome de solteiro. Quando retorna o nome de solteiro, ele resgata, né, os nomes que foram suprimidos, né? Agora, se ele quer excluir um sobrenome familiar, que ele já tem, que é o nome de solteiro, não é ali no mandado do divórcio, né? A exclusão, eu entendo que hoje, né, a exclusão do sobrenome familiar, ele precisa ou ser judicial, né? Ou se ele for tentar a via administrativa, ele não é direto pelo oficial, mas ele precisa dar uma justa causa e encaminhar para o juiz corregedor decidir, tá? Porque quando a gente lê o artigo 57, ele fala inclusão de sobrenome familiar. Ele não fala de exclusão, tá? A exclusão, ela vai caber, acho que lá no inciso 5, quando ele fala em atos que envolvam reconhecimento ou desconstituição de filiação, né? Mas se eu não estou diante de nem de um reconhecimento, nem de uma desconstituição, então eu entendo que tem que ter ou autorização do juiz corregedor ou pedido judicial para exclusão do sobrenome familiar. Tá? E aí é muito comum, muitas vezes, em pedido da defensoria para retificar assento sem comprovar de forma documentada que o erro é de fácil constatação. Então, nós precisamos entender que os títulos judiciais, os pedidos da defensoria, eles também precisam seguir a legalidade. Eles precisam seguir os requisitos legais, né? E nós precisamos ser didáticos ao dar essas notas fundamentadas. Nós não precisamos ter medo, porque nós não estamos aqui cometendo uma infração disciplinar, não. Nós estamos aqui praticando a qualificação registral, né, que ela está ligada à independência jurídica do oficial, tá? Então, a importância que outros oficiais conheçam da nossa atividade, conheçam dos atos que nós praticamos, né? Para facilitar a vida de quem está do lado de cá do balcão também. Pessoal, hoje na live eu quis mais abrir meu coração, né? Falar dessa dificuldade que eu sinto, não só a minha, mas dos alunos também, né? De tantos profissionais do direito que não conhecem os atos notariais e registrais. Eu queria pedir para vocês sugestões para as nossas próximas lives, tá? Então, me mandem sugestões para a live da semana que vem. Deixem nos comentários, mandem lá no meu Instagram temas para as nossas lives. O que vocês querem que eu comente aqui com vocês no nosso próximo encontro?
A Eliane, eu posso excluir um sobrenome do marido e incluir outro de forma administrativa? Do marido, Eliane? Você quer tirar um sobrenome dele e botar outro sobrenome dele? Do marido, na constância do casamento, pode incluir e excluir, tá? Agora, depois da dissolução, só pode excluir, tá? Ó, Verônica, tem o seguinte caso: uma jovem foi registrada com o nome de Maria Herminda. Quando ela fez a identidade, o nome da cédula de identidade ficou Maria Hermida. Passaram-se 20 anos. Veja, Verônica, se o erro está no RG, pode passar 50 anos. Não existe uso capião, né? Tem duas saídas. Se ela tiver uma primeira via que foi emitido Hermida, errado pelo oficial, então, na verdade, você pode até fazer aquela retificação com base em erro da serventia, que o oficial deu uma via de um jeito e registrou do outro. Mas se não, não é esse o caso. Aí eu recomendo fazer a alteração do prenome, né? Pelo artigo 56, tá? Então, embora ela vai adequar o nome que ela já usa, eu utilizaria o procedimento de alteração de prenome, que vai ser mais simples do que ela requerer uma retificação, muitas vezes, judicial, tá? Mas é uma possibilidade. Então, quais as saídas aqui, Verônica? Ou ela faz o procedimento de alteração de prenome pelo artigo 56, mesmo que já é o nome que ela adota, tá? Porque foi assim que saiu no RG dela. Ou ela pega a via atualizada e altera o nome para Herminda, que é o que está no assento, ou ela pede de forma judicial, tá? Aliane, comunicado de interdição enviado pela CRC de outro cartório. É ato de anotação à margem, é um ato de anotação, Eliana. Então, a interdição, uma vez registrada no livro E, ela tem que ser anotada nos assentos anteriores, que é o nascimento e o casamento. Então, você vai anotar. Como você vai anotar? Então, se, por exemplo, no seu cartório está o nascimento dessa pessoa, você vai colocar assim: anoto que o registrado foi interditado conforme registro feito em tal data no livro E1, folha 1, termo 1, do oficial do registro civil de tal lugar, conforme comunicado número tal, sendo nomeado o seu curador, o fulano de tal. Ponto. Entendeu? Você vai fazer remissão àquele ato principal, tá? E sobre CRC? O que, Elaine, sobre a CRC? Gente, a CRC está mudando tanto, né? Agora com a NR, que sabe, né? Qual o tema da CRC? Mas eu vi que tem um tema aqui que é interessante: socioafetivo, reconhecimento de parentalidade socioafetiva. É um tema bom. Quem sabe a gente não fala semana que vem. Então, a CRC é uma questão mais operacional, né? Eu teria que abrir aqui a CRC para ir mostrando os tópicos dela, como que ela funciona. Pode ser. Ó, a Marilane, ela pegou um assento de nascimento, né? Onde o registrador da época fez um registro para os gêmeos. Então, tá o Joãozinho e a Mariazinha, que são gêmeos, no mesmo assento, tá? Eu falei sobre isso numa aula, num curso que a gente fez mês passado, sobre restauração de suprimento, tá? E aqui eu vou te dar uma dica, Marilane, tá? Como que eu resolveria isso, tá? Eu utilizaria o procedimento do suprimento total de certidão avulsa, que está lá hoje no provimento 149. É o artigo 205A em diante, tá? Então, você pode utilizar desse procedimento para agora pegar um dos gêmeos e fazer um assento no livro corrente, tá bom? E tentar regularizar isso. Por quê? O registro civil, cada assento tem que ter uma matrícula, tá? Cada pessoa tem um assento e cada assento uma matrícula. Eu não posso ter duas pessoas no mesmo assento, tá? Então, nós temos o princípio da unitariedade matricial, assim como no registro de imóveis. Cada imóvel tem uma matrícula, cada pessoa tem uma matrícula, tá bom? Sobre as comunicações na CRC. Pode ser. Podemos falar sobre comunicações. Pessoal, vou finalizar aqui hoje nosso bate-papo, tá?
Peço para que vocês deixem sugestões de temas para as nossas próximas lives aqui nos comentários, tá? Deixem e convidem outras pessoas para participar conosco. Não só quem atua dentro do RCPN, mas quem atua no registro de imóveis, no tabelionato de notas, quem é advogado, manda lá para o pessoal da OAB da sua cidade, né? Manda lá para um inscrevente que você conhece do fórum, para que outras pessoas também conheçam da nossa atividade, né? Para que a gente possa, assim, ter mais parcerias, né? Para que a gente não sinta que nós estamos de um lado e eles estão de outro, mas que nós temos uma parceria para poder sentar, conversar e entender qual é o ato que deve ser praticado. Então, hoje foi mais um bate-papo. Quero agradecer a presença de todos, viu? Obrigada, Maria das Graças. Hoje foi um desabafo, gente, porque eu vejo tantos alunos com umas situações tão difíceis, sabe? Com tantos mandados, assim, que você vê que, assim, totalmente incoerente, com ordens que não tem base legal, e às vezes os alunos ficam até sem saber como devolver a ordem, né? Então, é importante a gente divulgar. Olivia, se você conseguir comprovar o nome correto da mãe por meio de documento oficial, tá? Dependendo desse erro, é possível retificar sim, tá bom? Desde que se apresente uma certidão oficial com o nome correto dessa mãe, que você verifique que os avós são os mesmos avós, que você não está alterando, né? A identidade da genitora, você só está retificando. Então é possível sim, tá? Precisa ver que erro foi esse, se esse erro consegue ser provado por outro documento oficial, tá bom? Pessoal, quero desejar uma ótima semana a todos. Para aqueles que são alunos do curso RCPN na prática, nós teremos aula quarta-feira no Zoom, tá bom? Aí depois eu mando o link do nosso encontro quarta-feira lá no Zoom, que é o nosso próximo encontro. E deixem aqui sugestões para a nossa live da semana que vem. Combinado? Um beijo, pessoal. Bons estudos, bom trabalho e força aí no RCPN. Contem comigo. Um beijo.